Oi, gente! Sejam bem-vindos no nosso canal. Café Conosco, Memórias Afetivas. Gente, se inscrevam. Curtem, comentem, compartilhem, ajuda o nosso canal a crescer. Isso, gente, hoje nós estamos com uma convidada, hein, Ana? Menina, Maravilhosa! A gente fala sempre, né? Sempre, cada vez que uma chega mais, né? Mas vamos deixar ela se apresentar, né? É. Seja bem-vinda, querida. Ai, gente, prazer estar aqui com vocês. Nossa, vocês prazer são é todo maravilhosas. nosso. Vocês são lindas. Gente, eu tô me sentindo na mesa da Ana Maria Braga. Não, Não é Ana Maria, não, mas é Rosita. É Braga, Ana Braga. Gente, Aqui, é ó, muita já coisa tem- gostosa. Ainda bem que eu não tomo manjaro, porque eu vou comer. Tá vendo, gente? Isso que aí eu já vai aproveitar tudo. Olha, mas antes te apresenta, deixa aí o seu nome, de onde você é do Brasil. E depois nós queremos saber sobre as memórias afetivas, aquilo que você tem mais de saudade, que você lembra. E depois você vai nos dizer se tem alguma coisa nessa mesa que traz as lembranças, né, da Ana? memória. Tá bem. Fique à vontade. A mesa é sua, a casa é sua e nós somos... Obrigada. Eu me chamo Ângela Diniz, estou em Portugal há 9 anos, sou carioca. Você pode ficar à vontade. Minhas redes sociais é Ângela Diniz, meu Instagram, e eu trabalho com a parte comercial, liderança feminina, vendas, todo esse universo super. de vendas eu tô lá. Online. Tô um pouquinho. Tudo na parte online Não, e presencial presencial também. Gente, mas antes, dá licença, eu vou trazer ela de volta aqui, só para ela falar desse espaço, desse lado profissional, né, Ana? É muito importante, Então, você já é convidada, espero que aceite, porque Claro que você sim, possa claro que sim. pra gente estar falando, porque é muito interessante. Conheci ela, comecei a seguir, ver o trabalho dela, apoio perfeitamente, que é um trabalho maravilhoso, que nós gostamos muito. Parabéns, você está lá curtindo e achando que aquilo acaba servindo pra gente também. Então, essa parte você vai deixar para contar depois. Depois Então, é bom. hoje ela vai falar só das memórias afetivas. Falar e comer. Comer, e saber o que é, porque tudo com muito amor. Tá bem. Viu? Fique à vontade, pode falando. Bem, o que aqui me lembra e me traz memórias afetivas? Duas coisas. O pão de queijo, porque a família do meu pai é mineira. E nós somos filhos de mineiros, somos goianos. Então, a primeira vez que eu conheci vocês, inclusive, eu achei que vocês eram de Minas, né? Porque Foi. o jeitinho lembra muito e é incrível. Aqui eu tenho conhecido mais pessoas de Goiânia e é muito parecido. Você já disse de onde você é? Eu sou do Rio. Do falei. Rio, já disse. Sou carioca. Carioca, Filho de mineiro. Eu sou carioca, filho de mineiro com maranhense. Minha mãe é de São Luís do Maranhão. Meu cunhado é de São Luís também. Meu pai é de Minas Gerais, minha mãe é de São Luís do Maranhão. E seu pai é de Rio onde? de De Janeiro. Minas Gerais. O meu pai é ali de Muriaé, aquela área de Muriaé, Miraí, Fervedouro, Cataguases. Ali é toda a região de Minas que a gente, né, pronto, que eu tive infância. As minhas férias todas eram ali para aqueles lados. Aquelas fazendas, aqueles Nossa, aqueles cortes saindo daquele forno, a lenha. Não, e o café? Nossa, brincava pisando no café ainda que estava torrando lá, uma maravilha, mesmo uma maravilha. Que bom, gente. E o pão de queijo hoje ele se tornou mundial, né, gente? Para onde que vai? Pão de queijo, essa aqui, ó, ela... Mas tem uma coisa, o pão de queijo me remete sempre a Minas Gerais e é o clássico, né? Todo mundo quando vê o pão de queijo pensa logo no... Toquei que luz que tinha, infelizmente, no verão não tem como. Quando as pessoas olham o pão de queijo, lembram logo, associam a Minas Gerais. Sim, né? sim. Mas aqui nessa mesa tem outra coisa que me trouxe memórias afetivas. Diga. Então, o pãozinho, porque minha avó adorava fazer pão. Então, a minha avó, própria, né, quando a gente ia para lá passar as férias, ela estava sempre fazendo pão. E ela tem uma receita que passou de mão em mão, Geração por geração. geração em geração, e eu confesso que é a única coisa que eu ainda não fiz lá em casa. E agora, conversando aqui com vocês, eu vou pegar. Agora Ela tem uma receita de pão de cebola. Aí todo
hoje Eu ficava assim. Gente, sobre Todo esse mundo pão, falava né? assim, pão de cebola, ai, eu não gosto. É, não gosto. cebola não. Gente, é um pão maravilhoso. Pra já não tinha o gosto, mas a massa ficava muito boa, o macarrão, o aspecto, o sabor. A textura era muito gostosa e fazia o maior sucesso. Então, quando eu vi os pãezinhos, lembrei dela. Lembro. E você já fez esse pão? Esse Vai não. fazer. Mas vai fazer. Esse fazer, se der certo, você vai vir E vou fazer essa tentar, receita pra tentar nós. aqui. Ela vai fazer aqui com a gente. Tá combinado. Tá É, combinado. porque a gente tem um espaço também que é de receitas. A gente tem várias receitas. E seria ótimo, né, Ana? Fica eu- combinado. É, e você por ser carioca, qual se é igual? Vai falando, Ana, sobre os bolos pra ver se ela conhece, remete algum. Vamos começar nessa. Conta. Esse. Abre Esse ela, tem pega cara de uma quê? aqui. Entendeu? Abre e dá uma pra ela abrir ela. Pra você saber. Vai tirando essa pratinha. Você pode tirar as massas. Da lasquinha, você conhece. Ela é vai, todo mundo fala um pão doce, nós chamamos de rosca, né? Para você também. Eu nem sei isso é pão doce. Não. É pão doce. A gente lá a gente chama de pão doce. Isso é uma rosca recheada com um pouco por dentro. Eu ia falar Qual isso. o nome que todo mundo dá a ela? Rosca húngara. Mas se você olhar na internet, uma rosca húngara, porque ela tem um recheio por dentro. Muito bom, não é? E a Ana tem uma massa que é de uma massa, ela É. produz. Eu costumo dizer que é a massa coringa, né? Fazemos vários. Vários pães. Pizza, empada, pãozinho, roladinho Tudo de com a mesma queijo. massa. Tudo com a mesma. Tudo que você quiser fazer, você A pode fazer. rosca, tudo, tanto de sal como de doce, é um padrão só. Porque o de doce, você depois, igual aqui, ela altera com com meladinho e a coco, né? E o de sal fica ali. Então, é maravilhosa essa massa. Gente, tem a receita dela no canal, porque é muito boa mesmo. Muito legal. É, Eu tenho uma coisa para contar para vocês. então, Sabem que eu gosto de cozinhar sem ter aquela obrigatoriedade, né, da cozinha. Porque a gente que é mãe e trabalha fora o dia inteiro, a rotina é muito cansativo, ainda tem que cozinhar e tudo mais. Então a gente faz porque tem que fazer, tem jeito. Mas eu sempre gostei de ir para a cozinha por prazer. E o mais incrível é que a minha mãe nunca me ensinou a fazer absolutamente nada. Porque a pobrezinha, gente, também não sabia. Então era um desastre quando a minha mãe ia para a cozinha. ia te ensinar, né? Então, lá em casa, o meu pai, às vezes era a pessoa que cozinhava, quando era alguém, né, que trabalhava lá. Então, a minha mãe nunca teve ali grandes dotes culinários. Quando eu me casei, eu comecei a comprar as revistas. Na época Que ainda tinha- também não era na internet, eu não vou entrar nesse assunto, senão eu entrar na minha idade. Então eu comprava de revistas. Gente, a idade dela, ela pode entregar que ninguém vai acreditar, mas deixa quieto. Então eu comprava as revistas, ia lendo e ia aprendendo. E aí hoje em dia minha mãe, quando ela consegue fazer uma coisa, ela liga. Vocês não sabem o que eu aprendi a fazer hoje. Hoje eu fiz uma lasanha assim, assim, assim. Eu falo, olha, já tá evoluindo. Aí um dia eu ensinei ela a fazer um pudim. Olha que Né? lindo. Que era a única receita que eu conseguia também de doce fazer. Então eu falei, mãe, pudim é fácil de fazer, você não vai fazer. Hoje o pudim dela é infinitamente melhor que o meu. Já aconteceu Ela pegou, isso então mesmo. agora ela é dona da receita do pudim, do melhor pudim. Olha isso. Mas eu tive ali muita trave por não ter tido ninguém. Eu já aprendi a cozinhar tarde. Mas gosta quando Eu gosto. É, eu gosto porque de a prazer. comida tem que ter amor. Amor, alho, cebola. Não, e sabe o que eu percebo? Todas as vezes que eu vou pra cozinha contrariada, Não comer não sai. a minha comida fica salgada. Eu começo a salgar. mas Se eu é não amor, né? é porque eu tô fazendo aquilo só no automático. Eu não tô fazendo porque, né? Você não está se entregando. Não tô me entregando. Corpo e alma ali pra A comida sempre fica salgada, gente. E você falando aí, aqui nós estamos com 3 etapas. Você vem aprender porque sua mãe não sabia e tudo. A minha mãe era cozinheira de primeira, daquelas de todo mundo comia, dizia que era a melhor comida do mundo. Nunca fiz nada, mas ela ensinava tudo. Ela ensinava o que fazia, punha gente para ajudar.
Mas até meu cunhado brincava, você teve que ir para a Europa para aprender a cozinhar? Aí eu peguei e falei assim para ele, lógico, porque quando eu estava aqui, tinha ela que fazia tudo do bom e do melhor, eu ia aventurar? É isso, não. Eu não ia, então eu vim, mas sempre aquela maneira dela fazer ficou na minha memória, eu sempre lembro. E a história da Ana já é outra, porque desde quando você foi para 11 anos, Desde pequenininha, filha. começou com Ah, eu cheguei. Há 6 aninhos já me rascava. Cozinhadinha a gente fazia, né? De fazer um fogãozinho ali. Eu tinha uma casinha na roça, a gente morava numa fazenda. Aham. Tinha uma casinha de fogãozinho. Eu já tinha minhas panelinhas. Eu fazia minha comidinha, né? Sim. Comidinha fumaçada, delícia. Que era. nossa, Delícia. gosto mesmo da infância. É, eu não tinha irmã, mas eu tinha meu irmão pra fazer de mulher. Mas tinha aquele fogão, era fogão a lenha? Você é pequenininha E ela mesmo. desde Trabalhar. pequena, com 12 Pra anos, brincar. ela já cozinhava de E tinha verdade. um além na fazenda, né? Sim. Que eu fazia comida, eu punha a latinha, tinha um taburetinho, eu pisava em cima, eu fazia comida. E com 12 anos, o pai tinha restaurante, faltava cozinheira, eu fazia essa comida, eu cozinhava. Quando tinha cozinha. É outra realidade, né? E Você vê, e eu já com 19 anos, sem mal sabia, eu fazia um arroz. Ah, tem outro detalhe. Meu pai sempre foi o rei do arroz. Arroz branquinho, soltinho, era do meu pai. Aí passou para mim. Então, chegava, eu começou a ficar branquinho, soltinho, branquinho, soltinho, branquinho, soltinho. Aí veio a minha irmã, que é um detalhe interessante, eu fui filha única até os 14 anos. E só depois de 14 anos, meus pais tiveram outro filho, que nasceu minha irmã quase no mesmo dia que eu. Eu sou 21 de outubro e ela 22 de outubro. 14 dia anos de depois. diferença. Com 14 anos de diferença. Hoje o arroz dela também é o número Tá 2. ganhando. Pronto. Mas isso, lá atrás, eu achava que eu era filha única. No meio dessa história toda, aparece uma irmã, entendeu? Meu pai um dia chega em casa e fala assim, meu pai fala assim, ó, você hoje vai conhecer, porque o meu sonho era ter tido irmãos, sabe? A minha família sempre foi eu, meu pai e minha mãe. Era, porque Então a felicidade era quando ia passar as férias em Minas, né? Que aí juntava a família toda. Depois vou botar aqui para vocês mostrarem uma foto da gente de férias, as primas todas juntas. lindo. Coisa Depois mais você vai me linda. mandar, a gente vai colocar também no final do vídeo, Aham. depois na edição, Sim. a gente coloca para lembrar e remeter esse E passado. então o que acontece? O meu pai chegou em casa, e o meu sonho era ter irmãos, eu sempre quis ter um Não irmão. por isso, Ó. filha. Aí um dia meu pai chegou em casa e eu toda feliz, a gente tinha ali uma programação, ele chegava, sentava na poltrona dele, eu desamarrava o sapato dele, tirava o tênis dele. Aí nesse dia ele sentou na poltrona, eu fui para desamarrar o tênis dele e ele falou, não, hoje você vai calçar o seu, você vai conhecer sua irmã. E eu falei, mas ele tem uma irmã? E eu devia ter mais ou menos aproximadamente uns 7, 8 anos. E ele falou, sim, você tem uma irmã e a gente vai conhecer ela hoje. Antes da Porque- sua de 14. Sim, e o que é mais interessante, aquilo foi uma novidade, tanto para ele quanto para minha mãe, foi uma novidade para todos nós. Então, fomos todos conhecê-la e foi assim, amor à primeira vista. Minha mãe adorou ela adorou minha mãe e eu Que adorei. era dentro do casamento ou foi Não, antes? foi antes do casamento. Que Então, maravilha. então Agora tava vai assim, vir, tava né? então Agora foi. tá bem explicado. Tá bem explicadinho, foi antes do casamento com a minha mãe. Então, quando eu conheci, e ela era uma morena linda, assim, ela tinha uns cabelos Ah, cacheados. gente, puxa, E eu olhava pra ela e eu falava assim, como ela é linda, sabe? Eu achava minha irmã. que E eu falava, agora eu tenho uma irmã grande. E eu lembro que eu tenho isso, eu devia ter uns 7, 8 anos, e ela tinha 14 para 15. Acho que foi mais ou menos isso que eu lembro, que nos 15 anos dela, minha mãe comprou coisas, quisemos fazer festa, estarmos juntos, aquela coisa toda. Então, isso tudo para dizer o quê? Que eu sempre vim de uma família pequena, sempre gostei de estar perto da família, de estar perto de alguém, né, do pessoal que cozinha, e descobri que a minha irmã mais velha, né, minha irmã mais velha, é a rainha da cozinha. Ela cozinha muito, muito bem. A comida dela é uma delícia. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, a primeira casa que eu vou é para dela. Depois ela me leva para casa dela. Essa convivência. E aí ela faz tudo, ela faz a salada dela é as saladas mais bonitas, ela é muito colorida, o arroz dela é soltinho. E o mais incrível, eu Você acho se inspira nela.
Ela é a mais parecida com meu pai, vocês acreditam nisso? Olha aí, gente. Eu acho ela a mais parecida. Sabia? Ela é a mais parecida com E meu foi pai. lindo, né? Porque tudo foi... Vocês são 3 irmãs. E hoje hoje somos 3 irmãs. Legal. Somos, e a gente se dá super bem, a gente tem lá o nosso grupinho só das 3, a gente se fala todos os dias de manhã. Isso é muito bacana. E ela e é muito engraçado porque a minha irmã mais nova me tem como a mãezona dela. É, porque Né? E aí- 14 anos, né? Exato. E minha mãe sempre trabalhou muito fora, então era eu que ficava ali. Então, às vezes, ela tinha mais medo de falar comigo do que de falar com a minha mãe. Tinha mais E eu sou com a minha irmã. respeito. E eu sou com a minha irmã, porque ela é aquela que eu faço uma coisa e falo, isso tá horrível! Essa foto que aquilo que você postou no Instagram, minha irmã tira aquilo! Sempre te orientando. Ela é brava, sabe? Ai, que Quando eu falo com ela, não, mas não é isso não. Não sei o quê. Então ela é meio mandona, é meio quartel-general. Então eu acho. O que ela é? Leonina? Não, ela é escorpião. Eu tenho também. Porque a Leonina eu tenho uma. Tem Não. duas lá em casa. Lá em casa é. Eu tenho mãe e filha. Leonina. A Leonina. Você Não, sabe Leonina é difícil. Mas sabe o que eu já descobri? Que as pessoas que eu mais amo, assim, de convívio, de muito afeto, são leoninas. Leonina. É porque sou muito verdadeira, muito. É a minha filha, é a minha mãe, meu melhor amigo, que é meu irmão, né? Eu tenho ele como irmão, ele é leonino. Olha aí. Olha, e eu começo a perceber, eu falo, gente, mas leonino é tão Tudo difícil. um me chega mais próximo. É tudo difícil de lidar, Mas né? são Mas, verdadeiros, são E muito virginiano? verdadeiros. olha, eu não tenho muito problema com os virginianos, não. Eu gosto, porque eu sou bagunceira, vou contar a verdade. Eu gosto muito de organização, mas eu sou péssima para organizar. Eu gosto de tudo organizado. E aí, por exemplo, você organiza e eu vou tentando manter. Né? Isso é que a minha irmã mais velha não escute isso, porque ela, quando chega lá em casa, Como que ela chama? a Patrícia, Patrícia, ouça aí depois e me conta. ela, quando chega lá em casa, ela que organiza, ela que bota, ela fala, pelo amor de Deus, como que consegue botar isso aqui? Aí ela bota tudo por cor, tudo separadinho. Tudo. Patrícia, quando chegava na casa dela, passando as cuecas, gente. Eu falo, o quê? E que signo ela é? Peixes? Não, ela é escorpião. Ah, é ela que Eu abro uma gaveta lá, jogo tudo aqui, eu falo que eu nem tô A vivendo. minha irmã Você que tinha que passa passar outro do direito e do avesso. Se eu tiver que passar isso Eu tudo, eu falei, nem não vivo. passa nem do direito. Eu falo, eu só passo na frente, porque atrás eu vou sentar no carro, vou passar, gente. Só vou passar a parte da Mas frente. ultimamente, antes da máquina secar, eu gostava muito de passar do arame pro Nós estamos guarda-roupa. passando aonde? Passar do Passando na arame porta agora. do arame pro guarda-roupa. Não precisava nem de ferro, não estava de casa. Não precisa Agora passar a nas máquina portas. sai bem ajudada. né? Não, gente, eu gosto de roupa seca, eu não preciso passar muito. Também adoro. No verão, eu adoro o salinho, e o linho é chique, amassado, então tá Amassado. ótimo. É, Entendeu? E assim, você tem alguma memória dos seus avós? Porque aqui muito, alguma lembrança assim que pegava mais? Ou era mais dos pais mesmo? Então, eu tenho muita lembrança, assim, são as memórias, né, são as boas memórias da minha avó paterna, porque a minha avó materna morava no Maranhão, então era mais distante. Ela ia pouquíssimas vezes no Rio, né, e quando foi eu era muito pequena, lembro pouco, mas lembro muito pouco, vagamente. Agora, a minha avó paterna era que eu ia nas férias sempre, né? Então, 2 vezes no ano, pelo menos nas férias, eu estava lá. Quando não era isso, era feriado prolongado, era no final de semana, meus pais sempre gostaram muito de viajar, então eu estava sempre lá. E a minha avó, gente, ela ainda é viva, ela Ai, tem que 98, Uau! 99, se eu não estou A enganada. minha Também mãe vou tem mandar, 98 anos. vou mandar um vídeo para vocês Nós dela. queremos também. Vou mandar um vídeo da felicidade que é quando a gente chega na casa dela. Ela ainda vai pra Tá me cozinha. lembrando da historinha que você já contou da Graciela Coach de retalho. É isso. Tá vendo? Que gracinha, gente. Então, por exemplo, eu olhei ali os panos de prato que vocês têm. A minha avó sempre fez, né, o pano, sempre tinha ali a bordinha do pano. Ela chegou a me ensinar a dar aqui os primeiros pontos, a cotidiana
A Libriana com TDAH não deu conta, não. Fazia a primeira linha e já E aí pronto. Depois ela começou a me ensinar a fazer o ponto cruz. Ponto cruz. Também. Aí o ponto cruz eu ainda gostei mais, tentei arriscar algumas coisinhas, mas Eu crochêzinho eu acostumei. não, o crochê eu não consegui, não. O ponto cruz eu achei que era só... É incrível, é só um X, Não né? sei. É o tempo todo Mas você fazendo o um X. avesso bem feitinho. Aí é o avesso ninguém vê. Aí Depende, porque se for só no pano mesmo, o avesso pede. Mas se for pôr pro outro por cima. eu ia aqui no xizinho toda hora. Eu isso aí. caprichei porque, menina, eu tive que desmanchar demais. Porque quando a mãezinha olhava o fundo lá, falava... Puxava tudo. Falava, vai fazer isso direito. Então agora eu dou valor no avesso. Não. Então, assim, a minha avó fazia também os tapetinhos, fazia umas colchas. E uma das memórias que eu tenho é de chegar e todas as casas das minhas primas tinham lá as colchas que a minha avó fazia, gente. Ela acontece. Ai, gente. E é a coisa mais linda, porque a minha avó não era só juntar o retalho e fazer e costurar, não. A minha avó, ela pegava tom sobre tom. Ela pegava os tons rosas, aí fazia as costuras, ela fazia uns desenhos, às vezes ela fazia um balão, fazia os quadrados. Tapete também, ela já Os fez. tapetes com as tirinhas. Tinha umas tudo. fofinhas também que puxava redondinho, sabe? Que me deu Ela vontade, fazia. que não deu vontade de fazer. Você falou as roupas, fazia tipo um balão, né? É, Era tudo certinho, tudo Legal. certo. e ela fazia assim, e às vezes ela fazia assim uns quadradinhos, aí depois vinha assim na diagonal, tudo cor por cor direitinho. Então eu chegava na casa do. Eu lembro que eu morava, nessa altura a gente já morava em Caxias, e aí a gente saía de Caxias e ia para Jardim Primavera, para casa dos meus tios, chegava lá, tinha a colcha da minha avó. Aí eu ia lá para outra, que eu já não me lembro agora, no Meia, chegava na casa da minha outra tia, tinha a colcha da minha avó. E eu falo, por que em casa não tem a colcha da minha avó, gente? Por que no meu quarto não tem a colcha da minha avó? E durante muitos anos aquilo para mim era tipo quase como uma rejeição, tipo, eu não tenho a colcha da E minha era avó. uma Todo mundo simplicidade tem. do lado dela. E todo mundo tem a colcha da minha avó e eu não tenho uma colcha da minha avó. E aí, já depois de quase adulta, minha avó falou assim, Ângela, eu praticamente não fiz uma colcha pra você, porque sua mãe sempre te deu tudo, sempre te dava 10 melhores coxas. Então não tinha por que te dar. Às vezes as pessoas pensam que você tem tudo. Esse valor afetivo não tem preço. E eu pensava assim, gente, mas eu só queria uma colcha igual das minhas primas. E eu lembro que eu tinha a prima que a gente tinha praticamente a mesma idade. Ela tinha de todas as cores, porque ela morava com a minha avó. Então, a minha avó fazia, era uma para vender e uma para dentro de casa, né? Uma para vender e uma para dentro de casa. E eu falava, chega lá e eu não tenho nada, eu não tenho nenhum. Então, isso para dizer que eu fui ter uma colcha da minha avó, tenho até hoje, trouxe do Brasil para cá. Já depois... Uma coxa de saia, né? Exato. Tipo, fazer um enfeite, né? Detalhe, não era só. Ela fazia colcha. Depois ela fazia barra para ir até. Ela fazia aquela barra linda, ficava linda, perfeito. Então eu já fui ter uma colcha da minha avó, já depois de adulta. Mas e aí valeu a pena, cheguei um né? dia, valeu, que é muito bonita também. Cheguei um dia na casa dela, aí olhando lá dentro do guarda-roupa dela, falei, ô vó, e essa colcha aqui? Ela falou, essa colcha aí é para vender e tal. Eu falei, a senhora vende a quanto? Ela falou, eu vendo X. Eu falei, ô vó, então eu te pago Y. E a senhora me vende ela. Ela falou, minha filha, eu queria fazer uma pra você. Eu falei, vó, a senhora já tá de uma certa idade, vai que não dá tempo. Me dá essa. Me dá essa daqui pra eu garantir. E levei pra mim. E não demorou muito, ela parou de costurar. Vai costurar. E se você não tivesse ido, você tinha ficado. Pois é, de repente eu não tinha ficado com nenhuma. E é isso, assim, eu tinha o maior prazer de arrumar minha casa, já agora, né, de colocar a colcha que a minha avó fez e olhar, é muito bonito. Depois você vai mandar a foto dela pra gente. Mando também, falo Ô, com as coisas. Ângela, tá muito gostoso o nosso bate-papo, mas não vai ser nosso tempo, né? É isso. Mas já teve bom demais, como vai ter você aqui para voltar. Tiver mais alguma lembrança, você vai sempre nos dizer. Claro que sim. Então, mas mesmo assim, a gente entregando aqui a nossa gravação, nós vamos ficar aqui para tomar nosso café, Eu vou. nosso papo.
vamos comer um pouquinho de tudo. Tem muita coisa boa pra eu ir embora sem tão rápido. Ela A gravação vai acabar, mas eu vou continuar mas ela continua. Então é isso, gente. Nós pedimos vocês para seguirem Curtir, comentar, compartilhar. compartilhar. e ajudar nosso canal Canal a a crescer. crescer. Com E as certeza. redes sociais dela, já disse logo no começo, vai ficar também na legenda, tá? Tá bem. E logo vamos ter ela aqui de volta. Novamente. Novamente. É isso, Então é maravilhosa. isso, gente. Tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima.